Quando uma jovem tenta esconder o seu maior segredo de sua família, as coisas saem do controle. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilha o vídeo com os amigos também, deixa um comentário. Não esquece de ativar o sininho de notificações, que isso é muito importante. E bora pro vídeo. Todos que a conheciam diziam que Sidney Powell tinha um futuro brilhante. Ela era uma aluna acima da média quando estava no ensino médio. Ela jogou futebol e lacrosse, serviu como capitã do time, conquistou uma vaga em comitês de liderança estudantil. Com isso, ela se tornou uma jovem muito popular. Mesmo assim, ela permaneceu humilde e não usava isso para se sentir superior às pessoas. Pelo contrário, conhecida como uma garota tímida e doce, seu foco sempre foi os estudos. Além de ser uma aluna dedicada, ela também era muito próxima de seus familiares, principalmente de sua mãe chamada Brenda, com quem tinha uma ótima relação. As duas adoravam passar horas conversando sobre os grandes sonhos de Sidney, ou só conversando sobre o que tinham feito naquele dia. Quando a jovem terminou o ensino médio, ela precisava escolher uma universidade, e a escolhida foi a Mount Union University, a apenas 1 hora de sua casa em Akron, em Ohio. Sidney poderia se tornar independente e ao mesmo tempo estar perto o suficiente para visitar sua família com frequência. Já que ela foi uma aluna de destaque, ela recebeu uma bolsa de mérito, aliviando ali os gastos que os pais teriam com a universidade. Sidney mudou-se para o campus em agosto de 2018. Ela estava muito animada para essa nova etapa em sua vida e queria ter o mesmo desempenho que teve quando ainda estava na escola. Mas infelizmente as coisas não saíram conforme o planejado. Ela teve muita dificuldade na universidade. Ela comentou com alguns amigos que agora ela dormia demais e também faltava muito às aulas. Ela ficou ansiosa com essa nova etapa em sua vida, sem saber qual direção exata de carreira seguir. Sidney colocou uma enorme pressão sobre si mesma para manter suas notas altas, como ela sempre fazia antes, mas agora ela não estava mais no ensino médio. Apesar de falar brevemente com amigos sobre se sentir sobrecarregada, Sidney guardou todos os seus problemas para si, mesmo quando suas notas começaram a despencar. O segundo ano trouxe problemas piores. Sidney foi reprovada em 3 disciplinas no semestre do outono americano de 2019 e foi notificada de que havia sido suspensa por mau desempenho acadêmico. Depois de ter passado anos tendo muito sucesso, Sidney agora enfrentava seu primeiro verdadeiro fracasso. Mas em vez de admitir o que aconteceu e procurar ajuda, ela foi dominada pela vergonha e pelo medo. Ela fez a escolha de esconder sua suspensão e fingir que nada estava errado. Quando os alunos são suspensos nessa universidade, eles não podem mais morar no campus e muito menos assistir às aulas. Mas depois de sair de seu dormitório, Sidney voltou alguns dias depois. Ela simplesmente voltou para o seu quarto e passou pela segurança do campus como se fosse apenas mais um novo semestre. Sidney mentiu para todos que ainda estava matriculada ativamente. Ninguém sabia, nem a sua colega de quarto chamada Lauren, seus amigos e até mesmo seus pais que pagavam as mensalidades. Aos poucos, ela começou a ficar desesperada, achando que seu segredo seria descoberto. Ela vinha de uma família bem-sucedida que valorizava a educação e temia arruinar sua imagem de filha inteligente e bem-sucedida, da qual é claro que a sua família se orgulhava muito. E ela simplesmente continuou assim, escondendo aquilo de todo mundo e vivendo, digamos que, uma vida dupla. Para todos, parecia que ela ainda estava na faculdade, assistindo às aulas, fazendo os trabalhos, as provas, mas na verdade ela não estava fazendo nada disso. Ela mentiu para encobrir seus rastros quando teve que deixar o campus por vários dias seguidos. Ela disse que agora assistia às aulas online, porque foi bem no momento da pandemia em 2020. Para os seus amigos, a Sidney insistiu que o seu desaparecimento era por causa de alguns intervalos que ela tinha durante as aulas e tal, continuando na sua mentira.
ela inventou desculpas detalhadas para que ninguém descobrisse seu segredo ou seu verdadeiro status de estudante não matriculada e proibida de entrar nos dormitórios. Cada vez mais, ela vivia uma mentira. Por 2 meses, Sidney conseguiu esconder sua suspensão, mas manter essa farsa tornou-se cada vez mais difícil. Com medo de ser pega utilizando os dormitórios do campus, ela começou a pagar secretamente hotéis para ficar sempre que visitava o campus para ver seus amigos. Sidney queria que seus colegas acreditassem em suas mentiras de que ela ainda estava ativamente na universidade. As estadias no hotel permitiram que Sidney escondesse de seus pais que ela não estava mais matriculada ou dormindo na universidade. Essa estratégia esgotou rapidamente as economias pessoais dela, à medida que os custos de hospedagem de curto prazo, é claro, se acumulavam. Em março de 2020, enfrentando duras realidades financeiras com o pagamento das mensalidades universitárias também se aproximando, Sidney percebeu que manter isso era praticamente impossível. Ela voltou para a casa dos pais, esperando que eles não descobrissem a verdade. Mas é claro que sua presença frequente em casa levantou uma suspeita. Os pais de Sidney, Steve e Brenda, acharam muito estranho que ela sempre estava em casa, principalmente nos horários em que ela deveria estar nas aulas. A tensão, é claro, aumentou rapidamente em casa. Em 3 de março de 2020, seu pai estava revisando os pagamentos relacionados às mensalidades da faculdade de Sidney, quando ele fez uma descoberta preocupante. As credenciais de acesso dela para fazer login no sistema da universidade haviam sido canceladas. Quando questionada, ela insistiu que não havia nada de errado. Ela apenas disse que o site estava com alguns problemas, mas logo tudo iria ser resolvido. Mas Steve não acreditou muito nessa história. Ainda sem querer confessar, Sidney continuou a inventar histórias para esconder o seu segredo, que estava evidente cada vez mais. Somente depois que Steve falou diretamente com os administradores da universidade, confirmando o status inativo dela, ela finalmente percebeu que não tinha mais para onde se esconder e que a verdade precisava ser dita. Quando finalmente confrontada com provas sobre suas mentiras, Sidney desabafou e confessou tudo ao pai. Ela admitiu ter reprovado nas aulas e que a universidade a suspendeu em dezembro. De acordo com Steve, Sidney expressou sentir-se incomodada em comparação com os amigos de alto desempenho e ficou extremamente decepcionada porque não conseguia encontrar uma carreira para seguir no futuro. Ele disse a ela que estava tudo bem e que ela não precisava ter mentido todo esse tempo. Ele disse que eles resolveriam isso juntos e sugeriu ligar para sua mãe, Brenda, para contar a verdade. Toda essa conversa que os dois tiveram foi pelo telefone, então Steve decidiu que era o momento de contar para a Brenda, que também estava no trabalho. Brenda saiu imediatamente do trabalho para voltar para casa depois de falar com o Steve. Como especialista em vida infantil e juvenil, ela confrontava regularmente pacientes jovens assustados e sempre compartilhou um vínculo incrivelmente próximo com sua filha. Então ela acreditava que seria muito fácil resolver toda essa situação, mas infelizmente ela estava errada. Por volta de 12h45, Brenda ligou para os escritórios administrativos da universidade, tentando esclarecer o que estava acontecendo com sua filha. Quando a conversa tinha apenas começado, vários barulhos altos, seguidos de gritos, ecoaram pelo celular. Horrorizado, o funcionário da universidade chamou por Brenda para entender o que estava acontecendo, mas a ligação caiu. Ligando várias vezes, uma voz feminina mais jovem atendeu dizendo que era Brenda Powell. O funcionário percebeu imediatamente que, na verdade, era Sidney se passando por sua mãe para ele. A essa altura, Brenda, de 50 anos, estava morta dentro da própria casa. O funcionário não conseguiu falar com a Brenda, então ele rapidamente ligou para as autoridades e explicou que durante uma ligação com a mãe de uma das alunas da universidade, ele ouviu sons estranhos que poderiam indicar que a mãe estava sendo agredida. Mais ou menos na mesma hora, o pai de Sidney recebeu uma ligação de um amigo que era detetive, dizendo para ele sobre o envio de unidades policiais para o endereço de sua casa. Steve ligou desesperadamente para os números do celular da Sidney e da Brenda, mas elas não atenderam o telefone. Quando ele finalmente conseguiu entrar em contato com Sidney, ela estava histérica, gritando sobre uma invasão na casa deles e sobre o ataque à sua mãe. Os policiais que responderam tiveram uma visão terrível ao entrar na residência da família Powell. A entrada dos fundos mostrava sinais de entrada forçada.
Mas o que era mais preocupante é que manchas de sangue no vidro exterior indicaram que ele foi quebrado de dentro para fora, depois que a violência ocorreu lá dentro. Sidney Powell, de 19 anos, encontrou a polícia na porta da frente, chorando histericamente, e contou que sua mãe estava sangrando muito após o ataque de um intruso. Ela continuou gritando para ajudarem sua mãe. Enquanto os policiais investigavam o interior, a cena revelou uma verdade muito mais sombria. Paredes respingadas de sangue, móveis derrubados e outros sinais de luta violenta indicavam que um confronto terminou no quarto principal. Lá, a polícia descobriu o corpo de Brenda Powell, de 50 anos. Ela estava deitada de costas, com mais de 12 facadas concentradas na cabeça e no pescoço. Os padrões de sangue ao redor dela sugeriram um ataque brutal e prolongado. Ao lado de sua cabeça havia uma frigideira ensanguentada. Não muito longe de seu corpo havia uma grande faca de cozinha deles, também coberta de sangue. A extensão da perda de sangue e o trauma deixou claro que não se tratou de uma invasão por parte de um estranho. Foi uma explosão de raiva contra Brenda por alguém que a conhecia muito bem. Testemunhas descreveram Sidney em estados que oscilavam entre murmúrios sem sentidos e gritos frenéticos de um intruso os prejudicando. Mas com os ferimentos notados nas mãos e a janela intencionalmente encenada, ficou claro que ela era assassina da própria mãe. Em poucas horas, os investigadores descobriram uma culpa escondida por trás de suas histórias. Sidney foi presa e acusada do assassinato da própria mãe. Em 7 de setembro de 2021, o julgamento começou após vários atrasos. Sidney enfrentava 3 acusações: assassinato proposital de sua mãe, agressão criminosa que causou a morte dela e a adulteração de evidências na cena do crime. Ela declarou-se inocente por motivo de insanidade. O advogado de Sidney chamou 3 especialistas para argumentar que ela sofria de esquizofrenia aguda que a deixou inconsciente no momento em que ela matou a sua mãe e que ela não sabia que aquilo era errado. Eles testemunharam que Sidney se lembrava apenas de breves momentos em que ela estava sentada com a mãe e andando pelo porão ou escada acima de sua casa. Ela não se lembrava de mais nada até acordar algemada em um hospital, sem entender o que estava acontecendo. Eles também apontaram a falta de motivação de Sidney e a violência explosiva atípica como evidência de que a psicose motivou o ataque selvagem, sem problemas comportamentais anteriores. Em resposta, os promotores desmancharam a alegação da defesa de que Sidney estava em psicose quando matou a Brenda. Embora admitir que a brutalidade do ataque indique instabilidade mental, o Estado afirmou que Sidney ainda entendia que suas ações eram violentas e que foram, é claro, erradas. Eles argumentaram que a insanidade legal exige uma incapacidade absoluta de determinar o certo e o errado, um padrão elevado não totalmente fundamentado em relação aos diagnósticos mentais de Sidney. A promotoria enfatizou as evidências que indicam que Sidney manteve a consciência e o controle, apesar de seus distúrbios. Ela demonstrou um pensamento criminoso orientado, tentando disfarçar o assassinato como uma invasão, deixando óbvio que ela sabia o que fez. Um amigo testemunhou que ela se comportou normalmente nas últimas semanas, então isso descartava o início repentino de uma doença que alterou a personalidade, que a defesa estava alegando, então que ela não tinha culpa em matar a própria mãe. Eles também observaram que todos os exames que fizeram no cérebro da Sidney ocorreram após a prisão, quando enfrentava intensa pressão para parecer psicótica. Depois de 11 dias, o júri finalmente ficou do lado dos promotores, que Sidney cometeu o homicídio conscientemente. Sidney foi considerada culpada de todas as acusações. O juiz decretou que ela deve cumprir pelo menos 15 anos atrás das grades, antes de ser elegível para a liberdade condicional para todas as acusações. Ela deseja apelar de sua sentença. Então, pessoal, concluindo, esse caso aqui para vocês é realmente assustador tudo isso que aconteceu. A gente viu que começou em uma mentira que até então parecia simples, mas tomou um rumo sinistro. É algo horrível da gente se imaginar que ela não conseguia ter um diálogo, que ela não conseguiu nem se abrir com seus amigos sobre o que estava acontecendo, ou com sua mãe, de que ela dizia ser tão próxima. Então é assustador isso, era algo que com certeza podia ser resolvido, talvez trocar de universidade, enfim, tinha inúmeras opções para ela fazer e infelizmente ela acabou optando
pela pior de todas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.